Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.
Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um filme de ação emocionante estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Ambientado no prédio mais alto do mundo, a história acompanha o ex-agente do FBI Will Sawyer enquanto enfrenta terroristas e corre contra o tempo para salvar sua família. Repleto de cenas de ação de tirar o fôlego e suspense de tirar o chapéu, este filme é imperdível para os fãs de ação. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite 2018 é um thriller de ação americano dirigido por Rawson Marshall Turber. Com Dwayne The Rock Johnson no papel principal, o filme oferece ação em alta velocidade no cenário do edifício mais alto do mundo. Com cenas impressionantes, sequências tensas e uma história centrada na família, o longa combina adrenalina com emoção. A trama acompanha Will Sawyer, Dwayne Johnson, ex-líder da equipe de resgate de reféns do FBI e veterano de guerra dos Estados Unidos, que atualmente avalia a segurança de arranha-céus. Quando é chamado para inspecionar o recém-construído The Pearl, o arranha-céu mais alto e avançado de Hong Kong, um ataque terrorista deixa o prédio em chamas. Sawyer precisa resgatar sua família presa nos andares superiores, enquanto enfrenta os terroristas e a imensidão do prédio. O filme mistura ação intensa com questões pessoais, focando não apenas nos espetáculos de acrobacias em alturas vertiginosas, mas também na determinação de Sawyer em salvar sua família. Johnson entrega sua combinação clássica de carisma, força física e determinação heroica. Suas cenas de ação, especialmente pendurado nas bordas do arranha-céu e escalando fachadas de vidro, são impressionantes e adicionam realismo à ação. O longa usa muito CGI e acrobacias práticas para criar tensão e emoção. O próprio arranha-céu se torna um personagem, oferecendo visuais vertiginosos que mantêm o público preso à tela. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação eletrizante, com forte carga emocional. Embora não traga grandes novidades na narrativa, entrega exatamente o que os fãs de filmes de ação em altura e de Dwayne Johnson esperam. Acrobacias de tirar o fôlego, sequências de suspense e momentos de tirar o fôlego. Perfeito para quem busca um blockbuster emocionante. Com ação de alto risco, visuais incríveis e uma história familiar emocionante, Arranha-Céu oferece entretenimento sem pausa. A performance heroica de Dwayne Johnson faz deste filme uma experiência emocionante do começo ao fim.